Gostaria de compartilhar hoje com os irmãos a respeito das bênçãos do Senhor, o favor do Senhor. Nós sabemos que a graça é um favor imerecido, né, de Deus para conosco. E quando a gente lê as cartas de Paulo, lá Paulo, a gente vê que Paulo ele pede a Deus algumas vezes para que ele seja curado, e Deus responde para ele que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, mas o que é essa graça de Deus? Então, nós sabemos que ela é um favor imerecido. Por que ela é um favor imerecido? Porque nós não merecemos muitos daquilo que Deus nos dá. Muito que nós temos, que nós possuímos, nós não merecemos, e mesmo assim Deus, Ele nos dá. Assim como a vida, o direito de estarmos aqui hoje vivos, respirando, estarmos com saúde ou não, mas tudo isso Deus que nos dá, e nem sempre temos isso porque merecemos, mas porque Deus é misericordioso e Ele tem um plano para as nossas vidas. Então, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê que Deus ele traça alguns requisitos na palavra para que nós sejamos abençoados, para que nós sejamos merecedores dos favores do Senhor. Entre eles tem a gratidão, a bondade, ser misericordioso, a obediência, entre vários fatores que Deus nos delega para que nós alcancemos as misericórdias, as bênçãos do Senhor. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a obediência, que é um fator que Deus valoriza muito e que muitas vezes nós negligenciamos. Negligenciamos não por falta, talvez não por falta de conhecimento, ou talvez sim, por nós não entendermos o que é que Deus realmente quer de nós. Então, eu separei alguns textos aqui, eles são textos longos, para que a gente possa entender. Como hoje eu estou com muita dificuldade para falar, vocês podem ter percebido, além da rouquidão, eu estou com a respiração muito cansada, então eu pedi para que a Carol me auxiliasse com os textos. Eu vou citar as referências e ela vai ler para me auxiliar. Então, nós vamos começar aqui com Êxodo 23, lá no versículo 20. É uma passagem bem conhecida, mas vamos ver aqui o que a palavra do Senhor quer nos falar essa noite. O título é Promessas e Avisos sobre Canaã. Então, é do verso 20 ao 33. Êxodo 23, do verso 20 ao 33. Pode ler, Carol, assim que você encontrar. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá adiante de ti, e te levará aos amorreus, e aos heteus, e aos perizeus, e aos cananeus, heveus e jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente, e quebrarás de todo as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de vós as enfermidades.
Não haverá mulher que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror adiante de ti, destruindo a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespões adiante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Não os lançarei fora de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em deserto, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. E porei os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio. Porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. Não farás aliança alguma com eles, ou com seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente isso será um laço para ti. Amém. Aqui nós vimos algumas ordenanças e, ao mesmo tempo, algumas promessas. Então, aqui ele começa dizendo que eis que eu envio um anjo diante de ti, para que ele te guarde. E aqui ele pede para que não provoques a ira, não, no caso, não provocar ao anjo, né? Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, que o meu nome está nele. Então, aqui, Deus ele tinha colocado determinado um anjo diante do povo, e ele ordenou que as pessoas seguissem, obedecessem o que aquele anjo determinasse. E ele faz uma promessa: se diligentemente ouvirem a sua voz e fizerdes tudo o que eu disser, então serei inimigo dos seus inimigos. E aqui, vocês acompanharam a leitura, ele fala dos povos que ele vai entregar aqui é o povo de Israel, né? Que o povo de Israel aqui, ele representa a igreja. Então, o que seria entregue à igreja. Naquele tempo, conquistar uma terra era algo muito valioso. Um rei, ele era reconhecido pelo seu poder a partir da quantidade de terras. Quanto mais povos ele conquistava por meio da guerra, mais poderosa era aquela nação. Então, aqui no versículo 23, a Bíblia fala aqui que Deus promete aqui que ele vai entregar os povos. Ele vai entregar os heteus, os perizeus, os amorreus, os cananeus, todos os povos serão entregues a Israel, a Jerusalém, ao povo de Deus. E aqui mais para frente ele fala que não será entregue todos os povos de uma única vez. Por quê? Para que não se multiplique, não morra, não haja muita gente morta, não haja muita mortandade, não se multiplique as feras. Naquela época tinha muitas feras, muitos animais que atacavam. Então, se acabassem as pessoas, aumentaria as feras e o povo de Deus seria dizimado. Então, a Bíblia fala que ele seria entregue pouco ao pouco. Uma nação por nação seria entregue ao povo de Deus. Então, por que eu estou frisando aqui? Que nós recebemos, às vezes, muitas ordenanças de Deus para nós crermos, para que nós tenhamos fé, para nós perseverarmos. Aquele que perseverar até o fim. E muitas vezes nós desistimos. Desistimos diante das dificuldades, desistimos diante das enfermidades, desistimos diante, muitas vezes, da rebeldia de um filho. Mas a Bíblia fala que ele vai nos entregar a bênção pouco a pouco. Aqui estão as promessas de Deus. Se nós obedecermos, se nós permanecermos fiéis, obedientes à palavra de Deus e ao anjo, né, que ele colocou ali, se ele fala ao anjo que foi colocado diante
do povo de Israel, que Deus entregaria as nações, que para eles era um grande bênção, porque eles conquistavam as nações e tudo que aquela nação possuía passava a ser deles. Quando a gente vê lá na história, lá, os relatos lá de Samuel, Davi, mais lá para frente, de quando eles pegavam, tomavam os despojos das nações derrotadas, e aí a gente vê que tudo que era daquela nação que foi derrotada passava a ser da nação que venceu. Então Deus está nos prometendo grandes bênçãos. Deus está nos prometendo livramento, Ele está nos prometendo que vai nos guardar, que vai nos guiar. Mas para isso nós temos que fazer o quê? Obedecer. Nós temos que aprender a obedecer à voz do Senhor. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é cheia das ordenanças do Senhor. Ela tem orientação para toda e qualquer situação. Se nós pegarmos livros de Provérbios para lermos, nós vamos ver quantas orientações que nós recebemos ali de Salomão. Salomão foi considerado o homem mais sábio, né, de todos os tempos. E a gente vê ali que quantas orientações ele nos dá para a nossa prática, para o nosso viver diário. E se nós nos aplicarmos a cumprir parte daquilo que Salomão nos orienta ali, nós teremos uma vida cristã muito mais feliz. Se nós pegarmos também Salmo 119, a gente vê ali que o Salmo 119, ele é um salmo meio melancólico, né? Ele retrata o período de depressão de Davi. É um período em que Davi ele oscila muito entre a depressão e momentos de felicidade. Mas em todos os versículos, o Davi ele vem afirmando: observarei os seus preceitos, amarei a sua lei, obedecerei. Depois eu vou citar alguns versículos de Salmo 119 e a gente vai observar que em todas as situações, que se o Davi estava na peleja, se ele estava na tristeza, se ele estava na alegria, ele sempre dizia que ele estava obedecendo a lei do Senhor. E é isso que nós devemos aplicar para nossas vidas, no nosso viver diário. E obedecer, em nenhuma situação nunca é fácil, né? Sejam na nossa vida enquanto filhos, a nossa vida no período da adolescência, por exemplo, muitas vezes os adolescentes se acham donos do seu próprio saber e acham difícil obedecer. Às vezes nós estamos já na fase adulta, no nosso trabalho, como vizinhança, ou até mesmo na igreja, está submisso a uma liderança. Não é fácil obedecer, mas é uma ordenança do Senhor, que nós devemos obedecer. E aqui, ele termina aqui o verso 32, dizendo: não farás aliança alguma com eles ou com seus deuses. E, infelizmente, nós temos feito muitas alianças. Hoje, nós não temos os povos, nós não temos os amorreus, os heveus, mas nós temos hoje muitas coisas que seriam aqueles povos, que seriam grandes inimigos, e muitas vezes nós, ao invés de permanecermos em obediência ao Senhor, para que nós, diante de Deus, derrotemos os nossos gigantes hoje, nós estamos nos aliando com Ele. Enquanto a ordem de Deus é para que nós não façamos aliança. Estamos achando tudo comum. Tudo é comum, não tem nada demais nisso, tudo é comum, e assim vamos fazendo aliança. Quando nós nos menos percebemos, nós fomos tragados pelo mundo. Então, que nós, enquanto cristãos, tenhamos esse espírito voltados para a sabedoria da obediência. Porque obedecer, eu estava lendo hoje sobre obediência, e tinha um pastor que ele falava que obedecer é um ato é uma escolha. Eu posso escolher obedecer ou não. E independente de qual seja a minha escolha, eu tenho que saber que ela vai ter consequências. Se eu escolher obedecer,
as bênçãos do Senhor virão até mim. Se eu escolho não obedecer, eu tenho que escolher sabendo que eu não serei beneficiada com os favores de Deus. Vamos ler aqui mais um texto, Deuteronômio 11, aí o verso 1, 2, depois do 8 ao 32, que vai reforçar o que eu estou falando aqui. É um texto grande, mas ele, se nós pegarmos apenas alguns versículos, nós não entenderemos o contexto do quão grande e quão precioso, quão sério é o ato de obedecer. Pode ler, Carol. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, e guardarás as suas ordenanças, e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos todos os dias. E hoje sabereis que falo, não com vossos filhos, que o não sabem, e não viram a instrução do Senhor vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte e o seu braço estendido. Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que sejais fortes e entreis e ocupeis a terra que passais a possuir, e para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. Porque a terra que passas a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeavas a tua semente e regavas com o teu pé como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberás as águas. Terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. E será que, se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhais o vosso grão e o vosso mosto e o vosso azeite. E darei erva no teu campo aos teus animais, e comerás e fartar-te-ás. Guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê o seu fruto, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. E ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos, que vos ordeno para os guardardes, amando ao Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, também o Senhor, de diante de vós, lançará fora todas estas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto e desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até ao mar ocidental, será vosso termo. Ninguém resistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra
que pisardes, o vosso terror e o vosso terror e o temor de vós, como já vos tem dito. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. E será que, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim, e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura, não estão eles além do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam na campina, defronte Gilgal, junto aos carvalhais de Moré? Porém, porque passareis o Jordão para entrardes a possuir a terra, que vos dá o Senhor vosso Deus, e a possuireis e nela habitareis. Tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e os juízos que eu hoje proponho. Amém. Bem claro esse texto, né? Vimos aqui quantas bênçãos o Senhor, Ele nos propõe. Vida farta, próspera. Nós possuiremos aqui, né, naquela época, possuir nações já era uma grande conquista, e aqui a promessa é que possuirás nações maiores. Então, Deus, Ele tem grandes promessas para nós, mas Ele também tem uma condição. Qual é a condição? Que aqui Ele vem falando. No versículo 8 Ele fala: guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno, para que sejais fortes, e entreis e ocupeis a terra que passais a possuir. Então aqui, Deus, Ele já nos dá a receita. Então o que Ele quer que nós façamos? Ele quer que nós obedeçamos os mandamentos do Senhor. E os mandamentos de Deus, eles já estão na Bíblia, né? Eles já estão aqui, claro, para que nós possamos obedecer. Mas também Deus, Ele ainda hoje, Ele usa homens para falar conosco. Às vezes estamos precisando de um puxão de orelha, e aí nós estamos esperando lá que Deus vai nos enviar um irmão para falar só de bênção, né? Eu vim aqui hoje profetizar bênção sobre a sua vida. Não. Muitas vezes pode ser que nós vamos receber um irmão que vai chegar e vai falar para você: olha, irmão, eu vim aqui hoje, que Deus mandou te dizer que você está precisando obedecer. Você está precisando deixar a sua arrogância, está precisando mudar os seus caminhos, mudar a sua trajetória de vida. E não é só bênção, as bênçãos elas virão, mas primeiro nós temos que obedecer. Nós temos que nos sujeitar àquilo que o Senhor quer de nós. E aqui ele continua falando das bênçãos, das virtudes que nós herdaremos, mas ele fala: se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos. No verso 13, depois ele vai repetindo aqui, no verso 22 ele fala de novo: porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, e andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes. Então, quando aqui diz todos, é o sentido literal da palavra, é todos. Não é alguns ou com aqueles com quem eu melhor me identifico. Todos os mandamentos do Senhor devem ser obedecidos e observados. E aqui, no verso 26, ele diz: eis que hoje ponho diante de vós a bênção
e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Então, como é que nós vamos alcançar as bênçãos? Se nós obedecermos. E a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. E ele termina aqui, o verso 32, reforçando: tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e o juízo que hoje eu vos proponho. Essas passagens que foram lidas aqui, elas são extensas, mas foram necessárias para que nós compreendêssemos o que Deus quer de nós, o que Ele tem nos prometido e o que Ele quer que nós façamos. 1 Samuel 15, os versos 22 e 23, esses aqui são pequenos, eu vou ler para poupar um pouco a garganta da Carol, né? Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porque tu rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Aqui foi quando Deus rejeitou a Samuel, né? Então, a passagem de quando Samuel foi rejeitado, por isso que ele fala que... a Saul, foi quando Deus rejeitou a Saul. Então, essa passagem, quando ele fala, rejeitou a ti para que não sejas reis, ele está se referindo a Saul. E aqui no verso 22, quando fala que Deus tem mais prazer na obediência do que na gordura dos carneiros, por quê? Naquela época, como é que era o sacrifício aceitável a Deus? E se pegava uma ovelha, né, um carneiro ali que sem mácula, ou seja, sem mancha, sem doença, sem enfermidade. E normalmente era o melhor das primícias daquela época, pegava o melhor e oferecia para Deus. E essa oferta era feita queimando aquele cordeiro para que o cheiro da gordura subisse aos céus em um cheiro suave. A Bíblia fala que a gordura subia aos céus em um cheiro suave. Mas aqui o verso 22 está falando que, olha, Deus, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que Deus tinha prazer nessa oferta. Deus tinha prazer em sentir o cheiro dessa oferta, a gordura do carneiro, da ovelha queimando. E no verso 22, ele diz que Deus tinha mais prazer ainda em que o seu filho obedecesse do que no sentir o cheiro da gordura do carneiro. E a palavra de Deus, ela não mudou. A Bíblia fala que Deus não muda, a palavra de Deus não muda. Ainda hoje, Deus tem mais prazer em que nós obedeçamos a sua palavra do que nós façamos sacrifícios. Às vezes nós fazemos sacrifícios que vão além das nossas possibilidades, além das nossas posses, além da nossa saúde. Eu, às vezes, para fazer isso notório diante da comunidade, para que as pessoas vejam que eu estou me sacrificando. Mas nada disso tem valor se não houver a obediência. O verso 22 está dizendo que Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Então, que nós possamos ter o nosso coração voltados a obedecer. Lá na primeira referência que a Carol leu, lá de Êxodo, tem um versículo lá que fala que quando nós obedecemos, Deus faz cumprir todos os nossos dias na face da terra. Quando nós nascemos predestinados. Há uma predestinação para nós. Então, nós temos os dias já contados, a Bíblia fala que Deus conta os nossos dias, né? E Deus vai fazer cumprir que todos os nossos dias eles sejam cumpridos.
Mas lá em Efésios 6, verso 1, há uma promessa de obediência também. Efésios 6, versos 1 a 3. Ela é bem conhecida, né? Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Tá, eu peguei aqui um exemplo de obediência para nós enquanto os filhos, né? Todos nós aqui somos filhos, somos pais, alguns, né, de nós somos pais, mas também somos filhos. E aqui a Bíblia fala, vós filhos, sede obedientes aos vossos pais. Os nossos pais, eles são, aqui a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Então, se os filhos são herança do Senhor, nós somos representantes de Deus diante daquela vida, sobre a vida dos nossos filhos. E os filhos, eles têm que aprender a obedecer, né? Mesmo que contrariado. Quer ir numa festa, o pai disse não vai, obedeça. Né? Quer usar uma determinada roupa, o pai pediu para não usar, obedeça. Porque a Bíblia aqui há uma promessa para aqueles que obedecem. A Bíblia fala aqui que aquele que obedece, ele vai... para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Lá em Êxodo 23, nós vimos que aquele que obedece, Deus irá fazer com que todos os seus dias sejam cumpridos, ou seja, não iremos morrer antes da hora, não iremos antecipar a nossa morte. Deus irá fazer com que todos os nossos dias, os dias que foram estabelecidos, sejam cumpridos. E aqui há uma promessa. É o primeiro mandamento com promessa, que é o quê? Enquanto filhos, obedecermos aos nossos pais. E enquanto nós, filhos, também nós temos que fazer o quê? Honrar pai e mãe. Honrar o pai e mãe, ele vai além da obediência. É assistir os nossos pais nas necessidades deles. Na velhice deles também. Quantos filhos abandonam os pais? Na velhice, colocam em asilo ou deixam morrer a míngua, mas a Bíblia que está falando para nós honrarmos os nossos pais. Então, eu peguei aqui dois exemplos de ordenanças do Senhor para nossas vidas, que se nós obedecermos, a Bíblia fala que nós seremos bem-sucedidos. E a promessa de Deus, a palavra de Deus, ela não falha. Nós podemos ter certeza disso. Ela não falha. Aquilo que Deus promete, aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Então, se nós honrarmos os nossos pais em obediência, em amor e em cuidado, nós teremos os nossos dias prolongados na face da terra. Aqui nós temos alguns irmãos na igreja que já são de mais idade, eles ainda têm os filhos deles aqui. A Bíblia lá em Timóteo 5 fala que os que são de casa, que o primeiro que tem a incumbência de cuidar dos seus. Isso é bíblico, está lá em 1 Timóteo 5. Que primeiro, os que são de casa, primeiramente, eu tenho que cuidar, me preocupar em cuidar dos meus pais. Eu ainda tenho meu avô vivo, então eu ainda tenho a incumbência de cuidar do meu avô. Então, às vezes, nós abandonamos os pais, no meu caso, que eu ainda tenho o avô vivo, e queremos cuidar da casa do outro. Mas a Bíblia fala para nós honrarmos o nosso pai e a nossa mãe. E primeiro, cuidar daqueles que são de casa. Eu não posso ajudar o meu vizinho, eu não posso? Posso. Eu posso e devo, mas eu não posso deixar aqueles que
responsabilidade delegada diante de Deus para dar assistência para o outro e deixar aquele que é minha responsabilidade sem assistência. Então, que nós temos que aprender a observar a lei do Senhor. A lei do Senhor, ela é clara. Tem tudo detalhado para nós, basta que nós observamos e a cumpramos. Depois vocês podem conferir, quando chegar em casa, lá em 1 Timóteo 5, fala dos cuidados. Tem o texto que fala das recomendações para os pastores, né? E aí ele vem falando sobre os cuidados com as viúvas, e ele fala, no mesmo texto, ele fala, 1 Timóteo 5,8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Então, vamos observar o que a palavra de Deus nos diz em Efésios 6, para que nós possamos honrar os nossos pais, obedecer os nossos pais. E lembrando, eu não estou dizendo aqui que nós não devemos acudir o vizinho, a vizinha, a viúva, nós podemos, não só podemos, como devemos. É bíblico, a Bíblia fala que nós devemos assistir às necessidades dele, principalmente se a viúva não tiver ninguém por ela. Que é para considerar a viúva aquela que não tiver filho, que não tiver um neto, que não tiver ninguém por ela. Então, aquela que for considerada viúva, a igreja ela deve assistir, nós devemos assistir. Mas nós temos, a primeira responsabilidade nossa é com a nossa casa. Salmo 119. Vamos ler alguns versos aqui, para a gente poder encerrar. Salmo 119, versos 55 a 56. A 66, perdão. Lembrei-me do teu nome, ó Senhor, de noite, e observei a tua lei. Isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos. O Senhor é a minha porção, eu disse que observaria as tuas palavras. Roguei deveras o teu favor com todo o meu coração. Tem piedade de mim, segundo a tua palavra. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Bandos de ímpios me despojaram, mas eu não me esqueci da tua lei. À meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade. Ensina-me os teus estatutos. Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois criei nos teus mandamentos. Aqui, se nós continuarmos a ler, nós vamos observar que Davi ele vai oscilando entre tristeza, entre momentos de alegria, entre aflições, mas em todos os momentos ele afirma o quê? Que criei nos teus mandamentos, obedeci os teus preceitos, guardei os teus preceitos. Então aqui está o segredo de nós permanecermos firmes e constantes no Senhor. Independente da situação, nós devemos obedecer, observar os preceitos do Senhor, as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor para a nossa vida, para a igreja. Deus deixou a igreja aqui, que é o negócio dele aqui na terra, e Ele não nos deixou aqui à deriva. Ele nos deixou, não somente o Espírito Santo, mas Ele deixou uma carta para nós. Há alguns que dizem que a Bíblia é a carta de um pai apaixonado para um filho. E se nós formos olhar,
Talvez seja, né? Porque tantas instruções que tem na Bíblia, para que de forma que nós aqui não venhamos a nos perder. Ainda no Salmo 119, os versos 172 e 173 dizem assim: a minha língua falará da tua palavra, pois todos os seus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Então aqui ele continua falando o tempo todo dos preceitos do Senhor. E que nós também tenhamos o nosso coração voltado, que apesar de qualquer circunstância que nós estejamos vivendo, seja na alegria, na dor, seja na hora do desespero, porque tem momentos que a gente vê como se o mundo estivesse desabando, o teto fosse cair na nossa cabeça, nós não vemos solução, nós nos vemos em desventuras em série, ou seja, muitas coisas ruins acontecendo em pouco espaço de tempo. E às vezes a gente fala, nossa, está tudo acabado para mim. Não, não está tudo acabado para você e não está tudo acabado para nós. Porque nós temos um Deus que prometeu que estaria conosco. E Ele está conosco. E Ele quer que nós estejamos com nosso coração voltados à obediência. Em outra oportunidade, nós podemos estudar sobre as outras necessidades para que nós possamos atingir a graça e as virtudes do Senhor. E entre elas, como eu já citei aquela hora, é a gratidão, a mansidão, porque nós precisamos não somente obedecer, mas também nós precisamos ter um espírito grato. É na dificuldade que nós saibamos agradecer, que seja na abundância que nós também saibamos obedecer. Que o Senhor nos abençoe. Eu peço perdão aos irmãos pela a minha voz, que não está muito boa. Da outra vez, eu fiquei, na véspera do encontro, eu fiquei 3 semanas sem voz, os irmãos lembram. O Lino havia pedido para que eu compartilhasse, mas aí no domingo eu não tinha condição, ele acabou compartilhando no meu lugar. E hoje, novamente, eu estava sem voz. E eu falei, não, hoje de novo não. Hoje, Deus vai me abençoar e eu vou conseguir, nem que se for aos trancos e barrancos. E o Senhor me guardou, me fortaleceu, porque eu cheguei aqui, eu estava tossindo muito ainda. Eu achei que eu não fosse parar. Mas eu coloquei no meu coração hoje o desejo de estar aqui e compartilhar com os irmãos. E que em um outro momento, eu também, que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer. Porque não é de mim a força. Eu estou aqui suando muito por causa do remédio que eu tomei, para ver se aliviava um pouco aqui, acaba que transpira, a respiração está forçada, mas Deus quem nos sustenta. Nós vamos cantar aqui o hino Bendito Serei, e logo após o hino, os irmãos vão em paz, e que tenham uma semana abençoada na presença do Senhor. Amém.